Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula número 8 do curso de Sociedade Anônima. Hoje a gente vai falar sobre controle e acionista controlador. Na última aula a gente falou sobre acordo de acionistas, né, e discutimos como que os acionistas podem regular entre si o exercício do seu direito de voto e restrições sobre transferência de ações. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a lei trata do acionista controlador e do controle acionário. Bom, na aula passada eu já adiantei uma informação importante para vocês, que a lei das SA, dentro da sistemática, né, da lei, ela define o controle e define, por consequência, o acionista controlador com o único objetivo de impor obrigações, porque, obviamente, o acionista controlador ele tem a prerrogativa e exerce, né, efetivamente, a prerrogativa de controlar a companhia, orientar as suas atividades e eleger ali a maioria da administração, né, e tudo mais, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas esse é um direito que decorre naturalmente, né, do fato de que o acionista controlador, o grupo de acionistas controladores, possui a maioria das ações com direito a voto, ou melhor dizendo, né, agora que a gente tem a ação com voto plural, a maioria dos votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. Então, a prerrogativa de orientar os negócios da companhia decorre naturalmente desse fato, né, do fato do acionista deter a maioria dos votos. Então, a lei não precisaria, né, dizer isso, como de fato não diz, né? A lei não diz o acionista controlador vai ter direito de controlar a companhia, desnecessário. O que a lei fala quais são as hipóteses em que o controlador vai poder ser responsabilizado e quais são os limites e as condições para que o controle seja exercido pelo acionista controlador. Então, vamos passar aqui rapidamente para o texto da lei, talvez seja mais fácil a gente acompanhar. São só 3 artigos aqui, 3 dispositivos que tratam do controle da responsabilidade do controlador, aqui no artigo 116, 116A e 117. Bom, no 116, que talvez seja o dispositivo mais importante aqui para a aula de hoje, a lei define o que é o acionista controlador. Então, o artigo 116 diz que entende-se por acionista controlador a pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto sob controle comum e aí a gente tem 2 condições. Condição A da linha A, é titular de direito de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. E aí a gente tem a condição da linha B, usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Então, para a gente destrinchar aqui algumas informações importantes do caput do artigo 116. A primeira informação importante, que está logo ali no comecinho do caput, é que o controle pode ser exercido por pessoa natural ou jurídica, então tanto faz se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica que exerce controle, em ambos os casos, aquela pessoa vai ser um acionista controlador, e o controle ele pode ser exercido de forma isolada ou conjunta. Isolada quando apenas aquele acionista, pessoa física ou jurídica, detém a maioria dos votos conferidos pelas ações com direito a voto da companhia. Então, isoladamente, uma pessoa tem a maioria dos votos e usa, né, efetivamente esses votos para orientar as atividades da companhia. Nesse caso, vai ser um controlador que possui o controle isolado. A outra hipótese é de um controle compartilhado, né, um controle que é formado a partir da conjugação dos votos detidos por diferentes pessoas vinculadas por um acordo. E aqui, quando a lei fala de acordo de voto, ela está se referindo ao acordo de acionistas, que tem como uma das suas condições ali, né, regular o exercício do direito de voto. Então, o acordo de voto é o acordo de acionistas que regula o direito de voto
de modo a caracterizar um bloco de controle, um controle compartilhado. E a outra forma de exercício conjunto do controle é quando você tem várias pessoas que estão sob controle comum, ou seja, várias pessoas jurídicas que têm o mesmo controlador, e essas pessoas jurídicas, em conjunto, detêm o controle de uma companhia. Então, são basicamente, né, duas hipóteses que a gente tem da configuração de controle: controle isolado e controle em conjunto, sendo que dentro do controle em conjunto a gente tem a possibilidade de um controle em conjunto em função de um acordo de acionistas que formam um bloco de controle, ou em função de você ter várias pessoas jurídicas diferentes que estão sujeitas ao mesmo controlador comum, e essas pessoas jurídicas em conjunto, se elas tiverem, né, a maioria dos direitos de voto da companhia, podem ser consideradas como controlador da companhia. Outro fato importante do artigo 116. O artigo 116 caput ele dispõe duas condições, né, para que você tenha a configuração do controle. Essas condições são cumulativas, então não são alternativas, não é ou a condição da linha A ou a condição da linha B. É a condição da linha A e a condição da linha B. Então, não basta, para que você seja controlador, que você tenha a maioria dos votos, né, da companhia, que é a condição da linha A. Você precisa também exercer, né, utilizar esses votos efetivamente para dirigir as atividades sociais da companhia, orientar o seu funcionamento e orientar as atividades da companhia. Então, o controle ele só se caracteriza plenamente quando você efetivamente utiliza, né, aquela prerrogativa, aquele poder que a maioria das ações, que a maioria dos votos da companhia conferem para o acionista. Então, são duas condições que são cumulativas, as condições da linha A e da linha B. Significa dizer que, se eventualmente uma parte, né, ou um grupo de pessoas possui, né, e a maioria dos votos da companhia tem condições de exercer o controle, mas não exerce os direitos que aqueles votos lhe conferem, por exemplo, não comparece nas assembleias, não vota, não participa, né, há um acionista que se ausenta do cotidiano societário, esse acionista, muito embora tenha os direitos de sócio, né, que lhe assegurem a maioria dos votos na linha A, ele não vai cumprir o requisito da linha B, que é efetivamente usar esses votos. Então, não seria, nesse caso, o acionista para os fins legais, né, para os fins do artigo 116 da Lei das SA. Então, importante fixar aqui a informação de que as condições da linha B e da linha A do artigo 116 são cumulativas. Você precisa ter as duas condições atendidas para que uma pessoa ou um grupo de pessoas seja considerado controlador da companhia. Bom, outras coisas que são importantes aqui, especificamente com relação à linha A. A linha A, ela menciona, né, que o controlador precisa ser titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos. Quando o legislador fala aqui de direitos de sócio, ele propositalmente utilizou um termo um pouco mais amplo para poder pegar situações em que uma pessoa pode exercer direitos de sócios não apenas em função da propriedade de ações, né, por deter ações da companhia, mas por eventualmente ter, né, possuir ali outros tipos de direitos sobre ações com direito a voto, por exemplo, usufruto. Então, se eventualmente uma pessoa tem usufruto de ações que lhe garantam a maioria dos votos, essa pessoa também atenderia aqui a linha A do artigo 116, muito embora, como usufrutuária, ela não seja, né, a proprietária das ações. Então, se eventualmente uma pessoa tem direitos de sócio, mesmo sem possuir a propriedade ali da ação, por qualquer estrutura que se faça, essa pessoa vai atender a condição da linha A
porque ela é titular de direitos de sócios por meio desse usufruto, por meio dessa outra estrutura que se tem utilizado. Outra coisa importante, a linha A fala, né, da pessoa que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores. Esse termo de modo permanente, ele não foi definido pelo legislador e atualmente também não existe uma definição nas normas da CVM sobre o que significa, né, esse termo de modo permanente. Existiu no passado uma norma do Banco Central que dizia que o acionista teria, né, seria caracterizado esse requisito da propriedade dos direitos de sócios para assegurar de modo permanente a prevalência nas deliberações sociais quando o acionista fosse capaz, né, de prevalecer em 3 assembleias seguidas. Então, se um acionista prevalecesse, né, comparecesse nas assembleias, exercesse a maioria dos direitos de voto, prevalecesse nas deliberações por 3 assembleias seguidas, seria caracterizado esse requisito, né, do exercício de modo permanente dos direitos de voto. Essa norma, ela já não está em vigor, né? Essa norma do Bacen já foi revogada há muito tempo, mas esse critério, né, das 3 assembleias seguidas acabou ficando fixado ali na doutrina, na prática societária. Então, hoje, o melhor referencial que a gente tem para preencher o significado desse termo de modo permanente seria 3 assembleias seguidas, ou seja, se um acionista titular de direitos de sócios que lhe assegure em 3 assembleias seguidas a maioria dos votos e o poder de eleger a maioria dos administradores, estaria caracterizado aqui o critério da linha A do artigo 116, porque essas 3 assembleias seguidas a gente presumiria ali que caracterizam, né, esse requisito do modo da permanência, né, da perenidade ali da estabilidade da maioria acionária, da maioria dos direitos de voto. Então, para a gente resumir, né, quem é o controlador da companhia de acordo com o artigo 116? A pessoa física ou jurídica, né, que isoladamente ou em conjunto com outras pessoas vinculadas por acordo ou que estejam sob controle comum, é titular de direitos de sócios que lhe assegure de modo permanente, entre parênteses, né, em 3 assembleias seguidas, a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e, concomitantemente a isso, usa efetivamente o seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Essa questão da gente exigir que o acionista use efetivamente o seu poder também faz com que, geralmente, a gente defina o poder de controle como uma questão de fato, né? Porque o controle ele se caracteriza ali como uma situação de fato, porque você tem uma pessoa que tem ali direitos de sócios que assegurem a maioria dos votos, né, nas assembleias de modo permanente e, de fato, exerce o seu poder. Então, para você ver se existe um controlador na companhia, você tem que analisar os fatos para ver se ali existe um acionista controlador. Então, não existe, como a gente já falou, né, uma pessoa ali que tem um certificado dizendo que é controlador da companhia. Isso não existe. Também não existe no livro, nos livros societários, né, nos livros de registro de ações, nada dizendo quem é o controlador, quem vai ser o controlador, quem tem o direito de ser o controlador. O controle é sempre ali uma questão de fato. Quem é que está orientando de verdade as atividades da companhia naquele momento? Essa pessoa vai ser considerada o controlador da companhia. Bom, no parágrafo único do artigo 116, a gente tem uma regra muito importante que fala sobre a função social do controle, né? Então,
controle ele é um poder, né, que é um poder de fato, mas que é um poder funcionalizado pela lei, pela lei do SA, especificamente aqui no parágrafo único do artigo 116, que diz que o acionista controlador deve usar o poder de controle, né, com o fim de fazer com que a companhia realize o seu objeto e cumpra a sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da companhia, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua. Os direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Então, o controlador ele tem, ali já no parágrafo único do artigo 116, alguns deveres, né? E são deveres não só perante a própria companhia e os seus acionistas minoritários, como também deveres perante terceiros, né? Perante os trabalhadores que trabalham ali para a companhia, a comunidade, né? Em que a companhia atua, e aqui são aquelas pessoas que a gente chama de stakeholders, né? Que são pessoas ali que se relacionam com a companhia de forma direta ou indireta. Que são os trabalhadores, que são aqui nomeados expressamente pela lei, mas também fornecedores, né? Prestadores de serviço, pessoas ali que dependem da companhia para prover o seu sustento, para ter o seu trabalho. Então, se você tem, por exemplo, uma companhia mineradora ou uma companhia que tem uma planta industrial lá no interior de um estado no Brasil, geralmente, né, se forma ali uma comunidade em torno desse estabelecimento, né, da atividade que essa companhia desenvolve ali. Então, você vai ter não só os trabalhadores ali naquela localidade, como também prestadores de serviços, escolas, né, que vão ser atraídas pelas pessoas ali, pelos filhos das famílias, né, das pessoas que trabalham para a companhia, comércio que se desenvolve, enfim, uma comunidade que gira em torno ali da companhia, e o controlador ele tem deveres perante essas pessoas também. Ele tem que agir com responsabilidade e, de alguma forma, levar o interesse dessas pessoas em consideração, né? Hoje em dia se fala muito também em obrigações ESG, né? de obrigações sociais, ambientais, de governança e tudo mais. Então, isso tudo está relacionado, de alguma forma, com a responsabilidade que o controlador tem de observar, né? Não só os interesses da companhia e dos seus acionistas minoritários, como também os interesses de terceiros que se relacionam com a companhia ali de forma recorrente. Em função dessa obrigação, dessas responsabilidades que o parágrafo único do artigo 116 atribui ao controlador, muitos doutrinadores também dizem que o poder de controle ele é, na verdade, um poder-dever, né? Então, você dá ali, reconhece que o controlador tem a prerrogativa, de fato, de orientar as atividades da companhia, mas também atribui a essa pessoa um dever, né, que acompanha essas prerrogativas. Então, você tem ali um poder de orientar a companhia, mas esse poder não pode ser exercido de forma discricionária, né? Ele tem que ser exercido de forma condicionada, observando os interesses dos minoritários da própria companhia e dos terceiros que se relacionam com a companhia. Então, por isso que se diz que é um poder-dever, é um poder condicionado, um poder funcionalizado, como algumas pessoas preferem dizer. Bom, no artigo 116A, a gente tem ali uma regra que foi adicionada posteriormente, né, pela Lei 10.303 de 2001, que diz que o acionista controlador da companhia aberta e os acionistas, ou grupo de acionistas, que elegerem membro do Conselho de Administração ou membro do Conselho Fiscal, deverão informar imediatamente as modificações de sua posição acionária na companhia à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, e à Bolsa, nas condições e na forma determinadas pela Comissão de Valores Imobiliários. Então, aqui, essa regra do 116 foi uma regra de transparência, né? Reconhecendo que
o acionista controlador é uma pessoa importante e que os acionistas que têm a prerrogativa, que têm o direito de eleger membros do conselho de administração também são acionistas importantes, a lei das SA estabeleceu para esses acionistas uma obrigação de que, sempre que eles realizarem, né, alterações importantes, relevantes na sua posição acionária, eles têm que divulgar essa alteração para o mercado. Essa alteração, salvo engano, ela foi definida pela CVM como alterações de 5%. Né? Então, cada vez que um acionista adquire ou vende 5% das ações da companhia, esse acionista tem que avisar a companhia, né, a CVM e a Bolsa, dessa alteração na posição acionária. E aqui tem essa regra de transparência, ela tem dois fundamentos. O primeiro fundamento é que, quando um acionista relevante compra ou vende uma posição grande, né, uma posição acionária grande, isso é uma sinalização para o mercado se aquela companhia está indo bem ou não. Né? Então, se o acionista controlador vende 5% das suas ações, isso é um mau sinal, possivelmente, né? Óbvio que não necessariamente, mas possivelmente pode ser um mau sinal, porque o acionista controlador está reduzindo a sua exposição à companhia, pode ser um indicativo de que alguma coisa vai mal. E, ao contrário, né, quando o acionista controlador aumenta a sua posição acionária, isso pode ser um sinal de que a companhia, né, vai bem, porque o acionista controlador está aumentando a sua exposição. Então, esse é um dos motivos pelos quais essa regra de transparência foi estabelecida, mas não é a única regra e talvez também não seja a principal regra, porque a principal regra, que geralmente é citada, né, como motivação desse dispositivo, é a prevenção ao insider trading. Né? Então, o insider trading ele é aquela conduta, né, de uma pessoa que negocia ações em posse de informações privilegiadas que ainda não foram divulgadas ao mercado. Isso é uma prática ilícita, que é considerada ilícita tanto aqui na Lei 6404, como também na Lei 6385, que é a Lei do Mercado de Valores Imobiliários. Então, para prevenir, né, e reduzir o risco dessa prática, né, de haver negociações com informações privilegiadas, a lei das SA ela estabeleceu essa regra de transparência para que as pessoas que geralmente têm informações privilegiadas, que é o acionista controlador e acionistas que elegem membros do conselho de administração, divulguem, né, as suas negociações relevantes ao mercado, para que o mercado e a CVM possam acompanhar ali as negociações que são feitas por essas partes e, eventualmente, questionar, né? Poxa, mas qual é a motivação por trás dessa negociação relevante que você, acionista, fez? Então, é uma regra de transparência que serve a esses dois propósitos, né? A sinalização para o mercado se a companhia está indo mal ou está indo bem, e também uma sinalização se está ali havendo ou não um possível insider trading. Bom, no 117, a gente tem a definição, aliás, o estabelecimento, né, da regra de que o acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. Então, abuso de poder é um conceito bastante familiar para nós do direito, né? A gente tem lá no Código Civil, né, esse conceito do abuso de direito. Então, exercício abusivo de direito, né, quando aquele exercício do direito que excede os limites ali que aquele direito confere, ele pode ser caracterizado como um exercício abusivo. Aqui, no caso do poder de controle, é a mesma lógica. Né? O poder de controle, como a gente viu, é um poder-dever, ele é um poder que deve ser exercido tendo em vista os melhores interesses da companhia, os melhores interesses dos acionistas minoritários, os melhores interesses da comunidade em que a companhia atua, e se eventualmente o controle ele é exercido fora desses parâmetros, fora dessas condicionantes, em infração a essas condicionantes, isso pode caracterizar um exercício abusivo do poder de controle. Só que
a gente sabe, né, que o abuso de direito ele é um conceito muito aberto, que pode ser difícil de preencher em algumas situações, e o abuso de poder de controle, da mesma forma, é um conceito aberto, que pode também ser difícil de identificar na prática. Então, reconhecendo essa dificuldade, o legislador tentou aqui facilitar um pouco a nossa vida e listou, fez um rol exemplificativo, isso é muito importante, é um rol exemplificativo, não é taxativo, de atos que podem ser considerados abuso de poder de controle. São os atos que estão listados aqui no parágrafo 1º do artigo 117. Então, no parágrafo 1º do artigo 117, vocês vão ver lá uma série, né, de atos que podem caracterizar abuso de poder de controle. E a gente não precisa aqui passar por cada um deles, porque o rol é bastante extenso, né? Mas a gente tem aqui, por exemplo, na linha A hipótese do acionista controlador que orienta a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional. Isso aqui é, enfim, uma coisa um pouco anacrônica na nossa lei, mas tudo bem. Ou levá-la a favorecer outra sociedade brasileira ou estrangeira em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou seja, o acionista controlador que orienta a companhia para um fim estranho ao seu objeto social ou orienta a companhia para que ela beneficie um terceiro de forma irregular, né? E isso pode ser considerado um abuso do poder de controle. Na linha B, a gente tem aqui a hipótese da liquidação da companhia próspera, né? Na linha C, a alteração estatutária ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem causar prejuízos aos acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa, na companhia, né? Ou aos investidores em valores imobiliários emitidos pela companhia, enfim. Todos os atos aqui que intuitivamente a gente já poderia dizer, né, que são atos de abuso de poder de controle, mas o legislador achou por bem estabelecer esse rol exemplificativo aqui para a gente poder ter um parâmetro, né, para dizer o que é o abuso de poder de controle, mas como é um rol exemplificativo e não um rol taxativo, é sempre bom lembrar que você pode ter outras situações que não estão listadas aqui no parágrafo 1º do artigo 117, mas que mesmo assim podem caracterizar abuso de poder de controle se, né, elas tiverem ali o potencial de causar dano à companhia, aos seus acionistas minoritários e às pessoas ou à comunidade, né, em que a companhia atua. Bom, para a gente terminar, no parágrafo 2º existe a regra ali de que, no caso da linha E do parágrafo 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador. Então, na linha E, a gente tem ali induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal ou descumprir os seus deveres definidos nessa lei e no estatuto, promover contra o interesse da companhia sua ratificação pela Assembleia Geral. Então, se eventualmente o acionista controlador tenta induzir a erro, né, tenta induzir o administrador ou fiscal a praticar ato ilegal e o administrador ou fiscal efetivamente pratica esse ato ilegal a pedido do acionista controlador, a gente vai ter a responsabilização do controlador e do administrador ou fiscal solidariamente, né? Então, o administrador ele não pode falar que ele adotou um ato ilegal porque quem pediu foi o acionista controlador, né? Ele vai poder ser responsabilizado de forma solidária com o controlador por esse ato irregular que foi praticado. E, por fim, no parágrafo 3º, a gente tem ali a hipótese de que o acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo. Então, o fato de uma pessoa ser acionista controlador e administrador ao mesmo tempo não faz com que a gente tenha que escolher, né, sobre qual das duas posições jurídicas a gente vai responsabilizar aquela pessoa. Você pode responsabilizar aquela pessoa tanto como controlador, né, se houve um abuso do poder de controle, como também vai poder responsabilizar essa pessoa,
como administrador, se houve ali também um ato irregular praticado por aquela pessoa na condição de administrador da companhia. Então, as coisas não são excludentes, né? Se uma pessoa ocupa ao mesmo tempo as duas posições jurídicas de acionista controlador e de administrador, essa pessoa vai poder ser responsabilizada nessas duas posições jurídicas, porque uma não exclui a outra. Bom, vamos ver, então, acho que a gente já passou por tudo. Bom, uma coisa que a gente não falou, né, do controle externo, está aqui na nossa ementa, mas como uma coisa que, um conceito que não está previsto expressamente na lei do SA, isso não vai ser cobrado em prova nem nada, mas só para vocês saberem, o controle externo é uma construção doutrinária, né, porque não existe essa previsão na lei, de que, da hipótese, né, de que uma parte, né, uma pessoa que não é acionista, seja capaz de controlar a companhia por meio de um contrato ou de algum acordo não societário, né? Então, por exemplo, você pode ter uma companhia que tem um contrato com o seu cliente ou com o seu fornecedor, em que esse cliente ou fornecedor tem a possibilidade de vetar decisões da Assembleia Geral da companhia ou de dar uma anuência prévia, né, para o caso de algumas decisões serem tomadas, e por meio desses vetos ou dessas anuências, essa parte que não é acionista consegue controlar a companhia. Isso seria uma hipótese de um controle externo. Uma outra hipótese que muitas pessoas citam é do financiador, né, da pessoa que empresta dinheiro para a companhia por meio de um contrato de empréstimo, por exemplo, e por meio desse contrato, no âmbito desse contrato, o financiador coloca ali vetos ou direitos que fazem com que, ao fim e ao cabo, o financiador seja capaz de controlar, orientar as atividades da companhia. A gente também teria, nesse caso, uma hipótese de controle externo. Então, o controle externo seria esse controle que é exercido de forma contratual, né, de forma não societária, por uma pessoa que não é acionista. Esse controle ele não está definido na lei, não está definido na lei dos SA, embora você possa ter uma situação como essa que eu acabei de escrever, mas ele não está definido na lei dos SA por uma questão muito simples. O controle externo, para os fins da lei dos SA, ele é irrelevante. Por quê? Porque, como a gente falou, o controle é definido na lei dos SA para impor responsabilidade. Você define quem é o controlador para dizer, dentro da sociedade anônima, na sistemática da sociedade anônima, essa pessoa vai ser responsável por exercer, né, o controle de forma responsável, conforme a gente está dizendo aqui no artigo 116, parágrafo único, e com a vedação do abuso de poder de controle, que está definido aqui no artigo 117. Então, o controle ele é definido para impor responsabilidade. Por isso que a lei dos SA não define o que é o controle externo, porque não cabe a lei dos SA, não cabe, né, na sistemática da lei dos SA, não cabe a lei impor responsabilidade a uma parte que tem contrato com a companhia. Isso fica no âmbito do direito civil, no âmbito do direito obrigacional, que eventualmente pode, né, tratar dessa situação dentro ali do direito contratual, do direito obrigacional e tudo mais. Bom, vamos ver se tem alguma outra coisa aqui que a gente já não tenha falado. Acho que não. Então é isso, gente. A gente encerra por aqui. Eventuais dúvidas sobre essa aula, a gente pode discutir na próxima aula. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.